Você é de olho? Quer ser uma empreendedora de sucesso? Ou você já tem alguma coisa, já é uma empreendedora, mas fica assim, Biane, preciso manter isso, tá difícil. Fica de olho. O mercado alimentício é um dos principais setores econômicos do país e movimenta bilhões de reais todos os anos. A indústria brasileira de alimentos e bebidas registrou no ano passado um aumento de 7,2% no faturamento e de 5,1% na produção. Levando em consideração os números que só crescem, investir no mercado de alimentos pode ser uma boa maneira de ganhar dinheiro. Mas não basta que o produto oferecido seja bom. Para obter lucro, é muito importante que o empreendedor esteja atento aos números. E para nos ensinar a fazer um cálculo de gastos e alavancar o seu negócio, a gente recebe aqui na nossa casa o consultor de negócios do Sebrae de São Paulo, Felipe Destre. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Olá, Bia. Olá, Tudo Léo. bem, Felipe? Bem-vindo, viu? Obrigado aí Tudo por jóia, aceitar imagina. o convite. Prazer é nosso aí de estar falando aí especificamente para esse pessoal de alimentação e espero poder contribuir com o pessoal de casa aí. Com certeza. Quando as pessoas pensam geralmente sobre isso, elas falam assim, eu sei fazer tal coisa muito bem, né? Que tal, de repente, empreender? Qual é a primeira coisa que ela tem que pensar? A primeira coisa que ela precisa pensar é realmente, isso acontece muito no Sebrae, o empresário ele chega e ele passa por um caminho, Felipe, eu tenho um ponto na melhor avenida da cidade, o que você acha de eu abrir um negócio de coxinha? E eu costumo dizer que a gente precisa dar alguns passos atrás, né, para depois poder caminhar. Que passos são esses? Sem dúvida nenhuma, você primeiro ter uma clareza de qual é o público que você quer atingir, né? Segundo, é você ter uma clareza do posicionamento, porque eu posso vender uma coxinha com um custo-benefício bom para o cliente, mais perto de, vou brigar por preço, por exemplo, mas eu também posso querer ter uma coxinha premium, né? Então, o meu posicionamento dentro desse mercado é importante. E não esquecer de ter um diferencial. Para unir tudo isso, fazer conta. Então, é importante que a gente faça algumas continhas para ter uma ideia da viabilidade do negócio. O conceito, né? Assim, criar esse conceito, porque às vezes a gente acha que a gente consegue atingir todo mundo. Exatamente. Desde sushi a pizza, né? E a gente não consegue isso, não é verdade? Exatamente, Léo. Então, assim, é clichê a frase, né? Mas quem quer atender todo mundo acaba que não atende ninguém. Sim. Então, o primeiro passo, ter clareza. Pô, quem é meu público? Segundo passo, como eu vou atender esse público? Cara, eu vou brigar por preço ou eu vou ter um produto premium? Quando eu falo produto, não só o produto, mas a experiência, né? Tá tudo ligado. Isso tem a ver com o preço final ao cliente. E tem um diferencial, né? A gente entende que ter um diferencial é algo, poxa, eu tenho o melhor parmegiana da cidade de Aparecida, eu tenho... Então, eu acho que são 3 pontos ligados a marketing. E o quarto, para fechar com chave de ouro, é realmente eu ter os números, eu ter uma noção da margem, eu ter uma noção do meu CMV, que eu acho que se fosse falar de um dos indicadores, dos principais indicadores para um negócio de alimentação, é o custo da mercadoria vendida, são os custos dos ingredientes em relação ao preço. Boa. Perfeito. A gente tem perguntinhas de empreendedoras para você. Legal. Sobre cálculos. A primeira é da Roberta, vamos ver. Boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. Boa tarde a você também, Felipe. Eu sou a Paula Roberta, de Inconfidentes, Minas Gerais. Estou voltando a produzir os doces da Fino Sabor Doces Gourmet. E quero aproveitar, Felipe, que você está nesse programa maravilhoso que é o Santa Receita. Tenho 2 perguntas para você. A primeira, o que devo fazer para transformar esse pequeno negócio, ainda informal, numa empresa rentável e sustentável? O que é melhor para esse ramo? Fabricação e venda em grande quantidade para festas e eventos ou também ter um ponto comercial para venda avulsa? Muito obrigada. Legal, muito bom, muito bom. Eu entendo da seguinte forma, a gente precisa, num negócio de alimentação, é muito importante que a gente tenha uma ideia da margem de contribuição dos nossos alimentos. Basicamente, se o que a gente está oferecendo tem lucro ou não. Uhum. Parece brincadeira isso, mas é muito comum o empresário estar só preocupado em vender mais e ele não está tendo margem naqueles produtos. Então é como se você estivesse cavando um buraco. Então o primeiro passo que eu diria para ela é tenha certeza das margens positivas que você tem no seu cardápio, naquilo que você quer vender.
E segundo, para você tracionar não tem jeito. Aí sim, focar em vendas, focar em canais de vendas. Então a gente tem o marketing digital, a gente tem o Instagram, a gente tem plataformas de delivery que ajudam nessa atração, né? Mas antes disso, olhar para os números e ter certeza que você tem margem em cada um dos produtos que você está vendendo. Antigamente a gente tinha que fazer aquela conta de padaria, né? Põe 100%, dobra o preço. Isso é e muito não é comum. nada disso, né, Felipe? A gente precisa, por menos que a gente ganhe dentro do produto, a gente precisa ganhar em cima desse produto, né? Sim. Isso que é o fundo, por isso que você está falando do CMV, né? E dessa parte de números, né? Perfeito, Léo. E é exatamente isso. Eu digo que precificar é uma arte. Não existe... É o mais difícil, talvez. É o mais complicado. E existe, né... muitos empresários também chegam para as consultorias falando assim, Felipe, então quer dizer que você vai me dar uma planilha onde eu vou colocar meus custos, minhas despesas e vai sair o preço ideal? Não. Não é assim. Por que não? Porque a formação de preço é exatamente isso, Léo. A gente inicia com o entendimento da estrutura financeira, mas é um dos passos. Eu preciso entender quem são meus concorrentes, qual é o mercado que eu estou inserido, quem é meu público-alvo. Eu vou realmente brigar para ser uma experiência premium, de novo, né? Ou vou brigar por preço? Cara, tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu estou formando meu preço. Então, não é só a estrutura financeira, não são só os números e também não é só pegar o concorrente, copiar ou multiplicar por 2, que é o que muitos fazem. Boa. Mais uma perguntinha para você. Legal. Olá, meu nome é Suelen, sou uma das idealizadoras do Dani Cardápio Fit e gostaria de saber, com as altas dos produtos no supermercado, um percentual de lucro das minhas marmitas e como evitar falta de capital de giro. Um abraço. Muito bom. Na verdade, essa é uma pergunta que ela fez duas perguntas que estão ligadas, né? Primeiro, acho que o pessoal de casa é legal. Capital de giro, às vezes a gente ouve, né? O que é o capital de giro? Nada mais é do que aquele dinheiro que eu preciso ter em caixa para poder tocar a minha operação. Uma operação de alimentação tem, por exemplo, um aluguel, um contador, o prolabore do próprio empresário. Então, é importante que eu tenha um capital na minha conta, como se fosse um caixa mesmo, para que eu possa girar essa operação. Isso é o capital de giro ao que ela se referiu. E ela está intimamente ligado com o quê? Com o que a gente chama de lucro gerencial. Então, por isso que eu preciso que as minhas receitas, os produtos que eu estou oferecendo tenham o quê? Margem, tenham lucratividade. Porque é desse lucro, quando eu tiro os meus custos, quando eu tiro a minha despesa variável, quando eu tiro as minhas despesas fixas, o que sobra é o lucro. E desse lucro eu acabo formando um capital de giro para poder tocar a minha operação. Então, foi muito legal essa pergunta. E se a gente te perguntar um número assim, mais ou menos? Legal. Quanto que a gente consegue, por cento, Sim. dentro de um cachorro quente? 15% é um lucro aceitável? 10%? Enfim, quanto isso é aceitável? Bacana. O lucro médio, tá? Lógico que vai de negócio para negócio, não tem uma receita de bolo assim, cravar, não, essa é uma... Mas a gente pode considerar uma lucratividade bacana para um negócio de alimentação, depois de tirar as despesas fixas, o custo dos ingredientes e as despesas variáveis, em torno de 10% a 15%. É uma lucratividade bacana para o setor. Boa. Tá? Você trouxe aí várias contas pra gente. Nos ajude. Legal, legal. Eu coloquei até as siglas mesmo para que eu possa explicar aqui, porque pessoal, a ideia aqui, eu acho que é que o pessoal de casa consiga, por uma conta simples, ter uma ideia, principalmente desse ponto que a gente está colocando. Cara, será que o que eu estou oferecendo tem margem ou tem lucro? E é aqui que a gente vai entender isso de forma bem simples, tá? Então, olha só que legal, pessoal. Vamos imaginar, né, que eu tenho a venda aí de um cachorro-quente. Tá ok? Então a venda desse cachorro-quente, eu olhando para o meu mercado, para o meu posicionamento, para o meu público e os meus concorrentes, eu entendo que, cara, eu não consigo vender a mais que R$10. R$10 é o preço que vai ser esse hot dog, ok? Então eu tenho aqui R$10. Qual é o primeiro custo? Quer dizer, qual o primeiro valor que eu vou tirar desse preço estabelecido? O custo dos ingredientes. Pessoal, da onde vem? Ficha técnica. Eu vi o Léo fazendo ali uma asinha de coreana, coisa linda aquilo ali. Eu falei, nossa, eu vou anotar e vou fazer em casa. Mas olha só que legal. A ficha técnica, ela nada mais é do que uma receita, e essa receita é formatada com a quantidade de ingredientes que vão nessa receita, e ao final vai sair o custo total. Então, nesse caso aqui, eu tenho um hot dog ao preço de 10. O custo que saiu da ficha técnica é a quantidade. É uma salsicha, um pão, uma batata palha, uma maionese, um ketchup.
eu tenho aí um custo, eu faço esse levantamento de R$ 3,50. Aqui já existe um parâmetro interessante, 35% é um CMV legal. Quando eu faço 3,50 dividido por 10, eu tenho 35%. Então você já pode considerar que entre 25% e 35% é um parâmetro super legal para você trabalhar os seus insumos dentro de qualquer receita de alimentação. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho as despesas variáveis. Despesa variável, pessoal, o que é? Impostos e taxa de cartão, basicamente, que quase todo negócio tem, eu preciso colocar. Nesse caso, 5%, que dá 50 centavos. E aí eu chego no número extremamente importante, que é a margem de contribuição, pessoal. O que é a margem de contribuição? Uma vez que eu tenho meu cachorro-quente sendo vendido a 10, eu tiro os meus ingredientes, eu tiro os meus impostos e a minha taxa de cartão, me sobra R$ 6,00, tá ok? E esses R$ 6,00 é equivalente a 60%. A gente pode considerar que isso é um valor muito legal para um negócio de alimentação, independente da despesa fixa. Porque você pergunta, Felipe, mas onde que entra o contador, o aluguel? A conta que você vai fazer é essa. Se você conseguir chegar num CMV igual a 35 para baixo, você pode ter certeza que você vai estar tendo margem e que você vai ter um negócio lucrativo. E fazendo uma conta bem simples, você consegue verificar isso, apenas pegando o seu cardápio e fazendo essa continha que a gente fez aqui. E aqui entra esse valor que você falou do lucro, né? De 10% a Perfeito. 12%. Então, olha só, olha que legal. Eu tenho 60%. Porque não é R$6,00 de lucro, né? Não, porque aqui entram quem? As despesas fixas e o lucro. Só que pela margem, a conta parando aqui, eu sei que 60% Tá ótimo. tá ótimo, Que legal, porque eu vou boa conseguir cobrir as minhas despesas fixas, vamos dizer que dê em torno de 40% de despesa fixa, e eu consigo dar um lucro de 20% a 15% para o empresário. Então, a conta, eu gosto de parar aqui, né? Olhou, 60%, poxa, tá legal. E principalmente esse é o balizador. Esse é um cara que eu preciso ser criativo nas minhas receitas. Às vezes eu tenho, igual a empresária, a questão que ela colocou é fantástica. Eu vou no supermercado, eu tenho alta dos insumos, como é que eu faço? Eu preciso trocar muitas vezes a marca, tomando cuidado para não mudar a qualidade para o cliente. Mas aonde eu tenho poder, aonde eu consigo atuar, é aqui. É ser criativo na receita, é ser criativo nos insumos, busca de fornecedores. E aí a gente consegue ter uma margem legal para pagar a despesa fixa que vem e dar uma lucratividade. Perfeito. Quando a gente fala para investir em algum negócio, eu preciso ter um dinheiro X? Porque muita gente fala, fulano começou com R$100 e deu certo. Como que a gente consegue fazer essa conta? Assim, não existe uma regra muito clara em relação a isso. O que existe são algumas ponderações que eu, como consultor, o empresário chegando antes de abrir o próprio negócio em relação às finanças, primeiro, o levantamento do investimento inicial, que muitas vezes precisa de equipamentos, precisa, né, daquela estrutura. Coloca uma gordura. Principalmente em reforma, né, gente? O que acontece? Cara, a minha reforma vai ser de R$10 mil, sai 20. Outra coisa, tempo, né? Leva mais tempo. Então, e aí começa a operação. E muitas vezes a operação ela não está azeitada, a operação não está 100%. Então, ela precisa de um tempo para que os clientes venham e para que ela comece a se pagar. Então, eu costumo dizer que, peguem a despesa fixa de vocês. Quando eu falo de despesa fixa, eu estou falando da estrutura, um aluguel, um contador, uma folha de pagamento, os encargos, o seu próprio salário. Despesas fixas, internet, luz, água, tudo despesa fixa. Não está ligado aqui ao ingrediente. Some esse valor. Tenha pelo menos uns 3 meses aí de gordura, no mínimo, para você poder bancar o seu negócio até que você chegue no que a gente chama de ponto de equilíbrio. E aí você tocar o seu negócio. Você começa um negócio menor, né? Mas que tem essa... Perfeito. Você pode até começar de casa, né? É o que a gente vê muito isso acontecendo. E assim, acabou o ingrediente, acabou o atendimento, por exemplo, né? Para não perder, eu não sei, né? No começo, enfim, né? Isso, às vezes é isso mesmo, né? Sim. Felipe, pediram para você só repetir pra gente as siglas ali, ó, por favor. Legal. O pessoal tá com dúvida em casa ali. Preço, então eu tenho o preço do meu cachorro quente. Certo. CMV é o custo da mercadoria vendida. De onde vem esse carinha? Fichas técnicas, receita. Quando eu faço a receita, então eu tenho um pão, eu tenho uma salsicha, eu tenho maionese, batata palha. Isso, quando eu faço a somatória desses custos, o quanto o empresário está pagando, eu tenho o valor de 3,5, que é o custo da mercadoria vendida. E despesa variável é, basicamente,
impostos e taxas de cartão. Hoje, a gente basicamente não tem mais... É difícil a venda por dinheiro, né? Por isso que eu já coloco a taxa de cartão aqui para ficar dentro dessa conta, tá? Então é isso. E por fim, eu tenho a margem de contribuição, que seria a lucratividade antes da despesa fixa e do lucro final. A gente tem aqui 2 depoimentos de empreendedores que deram certo nessa área e vão falar um pouquinho com a gente. Vamos assistir. Olá, tudo bem? Sou o chefe Fabrício Lemos, do Grupo Origem, e venho falar um pouco para vocês o desafio de empreender, né? Então, não é só sobre saber cozinhar, é muito importante saber cozinhar, mas é muito importante entender sobre gestão. Um restaurante, eu costumo dizer que ele nasce em uma folha A4, onde você começa a projetar faturamento, os custos que vocês vão ter com mão de obra, custo da mercadoria vendida, né, o famoso CMV, e dentre outros custos, né, que engloba o DRE, que é esse demonstrativo de resultados. Então, é muito importante, independente do tamanho do seu negócio, que o custo de cada setor desse DRE esteja ajustado. Outro fator importante é você conhecer e estar dentro, acompanhando o dia a dia de sua operação. Desejo grande sucesso a vocês que vão começar a empreender. Eu me chamo Tamires, eu tenho 31 anos e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o meu empreendimento, que juntamente com meu esposo, em 2020, nós iniciamos, que é a RT Doces. Então, a primeira coisa que eu acredito que seja um desafio para quem está começando a empreender é realmente fazer o controle financeiro, fazer um planejamento, fazer tudo que você precisa, primeiramente, a parte administrativa. E outro grande desafio, que no meu caso é o que acontece, é conciliar o empreendimento com a vida de mãe, a vida de esposa, de dona de casa, criar rotina de produção em meio a tudo isso. E se você, assim como eu, tem o desejo de empreender, uma dica que eu dou é não desista. Porque vai ter vontade, sim, vai ter momentos que você acha que não vai dar certo, mas o importante é a persistência, sempre lembrar do que te motivou a fazer isso. Legal. Muito legal. E a gente tem contrastes aí, né? De uma rede de restaurantes para um casal que faz... Mas é tudo a mesma coisa, no final de contas, né? É tudo a mesma coisa. Você vê que o Fabrício corroborou com o que ele está falando, né? Você viu a importância de você ter um DRE, a importância de você entender do CMV, que é o principal indicador de alimentação. Mas vale, assim, desde para quem está começando em casa até uma rede de restaurante. Tudo muitas vezes começa em casa, né? E em casa o grande desafio que eu digo muitas vezes quando eu começo em casa eu tenho uma dificuldade em separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque eu estou trabalhando em casa, então a água, a luz, o carro, enfim. Se fosse pensar quem está começando em casa, eu iria mais por esse caminho. Mesmo eu estar trabalhando com despesas fixas menores nesse começo, já se olha como uma empresa, já tenha essa visão, porque mais pra frente vai fazer uma grande diferença. Boa. Tem uma perguntinha pra você do nosso WhatsApp, coloca pra gente. Legal. Pode ler, Léo, daqui eu não consigo. Boa tarde, equipe Santa Receita. Abri uma microempresa, MEI, voltada para personalizados, mas não consigo me manter somente com isso. Gostaria de saber se eu trabalhar de carteira assinada, se precisa fechar a minha empresa. Obrigado, Rafa. Acho que ela abriu uma coisa e tá meio querendo desistir, Rafa. Não vamos deixar ela desistir, não. Por favor, vamos ajudar lá. Tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode sim ser um CLT ou um empregado e você pode sim ter um MEI, né? Que é um primeiro passo, tá? A única coisa é que ao ser, por exemplo, demitido do CLT, quando você tem uma empresa ou um MEI, você não ganha o seguro-desemprego. Essa é basicamente a grande diferença. Mas é legal dar uma passadinha no Sebrae para tirar algumas dúvidas. Boa. Poxa, será que o que eu estou fazendo se encaixa como um MEI? Eu acho que é legal tirar essa dúvida aí. Boa. Só pra gente finalizar, eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve fazer para você logo de cara, quanto tempo que isso vai começar a dar certo de verdade? Boa. Fala pra gente, abra seu coração. Como eu queria ter aquela resposta. Olha, fiquem tranquilos que em 5 anos ou em 2 anos... Não, eu acho que é realmente um passo a passo, é realmente fazer as continhas, muito pé no chão,
fazer o que gosta, isso é muito importante, eu acho que muitos começam assim, mas eu iria realmente por esse caminho. Não é só o ponto que vai fazer a diferença, não é só a comida, o negócio de alimentação é realmente complexo, eu preciso colocar no papel, eu preciso ter um entendimento daquilo que eu estou fazendo, e eu entendo que é um caminho, a gente nunca tira, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente nunca zera o risco, mas poxa, a gente pode diminuir trazendo os números para o jogo. Boa. Muito bom. Felipe, Obrigado, seja sempre Felipe. Valeu, bem-vindo viu? à nossa Obrigado, casa. gente. Falar de Adorei. mais de negócios. Exato. Com você. Muito bom. E você de casa aproveita também, ó, tem contatos aqui do Sebrae de Guaratinguetá, que é o 12 3128 9600 ou 12 99114 5146, e tem também o site do Sebrae, né, que é sebrae.com.br, isso? Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Seja Obrigado sempre a bem-vindo. vocês. Obrigado, viu? Foi bom. ótimo, muito bom. Muito